Seres de luz amados, bom dia. Gratidão às suas vidas, essências divinas. Eu sou amor, sou perdão, sou gratidão. Sou misericórdia, sou compaixão. Cura, bênção, libertação, consagração. Leis superiores, confiança no divino, fazer tudo desapegado do resultado. Sinto muito, me perdoem, eu vos amo, sou grato. Curo, abençoo, liberto, consagro. Invoco meu direito divino de ser clareza, cura, resgate, ressurreição, lei superior da entrega. Na espiritualidade fazemos tudo desapegado do resultado. Pensa naquela cena, pensa naquilo que mais traz amor ao seu coração. Pensa nisso, foca nisso. Permita que esse amor alcance todas a sua dimensionalidade, todas as suas vidas passadas, futuras, simultâneas, alternativas, multiverso emaranhados quânticos. Permita esse alcance. Permita que alcance todas as suas versões e cada pequena versão sua tem vidas passadas, futuras, simultâneas, alternativas, multiverso emaranhados quânticos. Então você tem vida praticamente infinita. Contudo, não sabemos exatamente como aconteceu. Temos uma ideia simples. Fomos jogados nessa ilusão da morte. Nosso poder removido, nossa história removida e jogados nesse mundo de morte. E a gente que fala, que estamos aqui falando um pouquinho de consciência, espiritualidade, existe mundos piores. Existe o rio da morte, que a gente já mergulhou nele uma vez, vamos ter que mergulhar de novo. Permita que esse amor alcance todos os seus círculos de ação, de todas as vidas simultâneas, tudo, em todas as versões, todos os seus círculos de ação. E nessa versão, parentes, amigos, né, familiares, tudo. Pessoas que você encontrou, conhece de vista e tal. Pessoas do supermercado, animais, representantes de todos os reinos, vegetal, animal, mineral, lébico, elemental, todos os reinos, todos. Esse amor expansivo, inclusivo, expandindo a todos da região que você mora, da cidade que você mora, em cada cantinho, todos os representantes de todos os reinos da natureza, toda a vida presente em todos os reinos da natureza, inclusive desencarnados, tudo. Esse amor inclusivo, expansivo, amor suprimento, lei, alcança a todos. Todos do bairro que você mora, da cidade que você mora, do estado que você mora, do país que você mora, do planeta Terra, em todas as suas versões como um todo. É muitos representantes da vida em todos os reinos da natureza. E esse amor expansivo alcançando tudo. Permita que esse amor alcance todo o planeta em todas as suas regiões, do deserto aos polos, do frio intenso ao calor intenso. Toda a vida na morte. Que fios de luz, de vida, penetrem as células de todos os veículos representantes de todos os reinos da natureza. É toda a vida planetária.
Gaia, representante da polaridade feminina cósmica. Melquisedeque, representando a polaridade masculina cósmica. Tudo é cósmico, tudo é cósmico, tudo é cósmico. Nada é terrestre, tudo é cósmico. Tudo é cósmico, nada é terrestre. E a polaridade feminina cósmica, representada no planeta por Gaia, gera a cura, como todo cosmos, como todo representante feminino da polaridade no cosmos gera a cura. No reino caído gera a cura. E a polaridade masculina representada em todos os reinos da natureza, em todas as versões, é o sustentáculo dessa cura. É o sustentáculo do feminino. E as forças contrárias à evolução tendem a fazer o oposto e ter aí seus veículos de expressão para fazerem o oposto. Então, o homem, o masculino hoje, representado em todos os reinos da natureza, ele vive um trabalho cósmico, aquele que se abre. É um trabalho cósmico, aquele que se abre é cura. É um trabalho cósmico de sustentação verdadeira do feminino, coisa que nunca aconteceu em todas as versões. E fazer isso seria realmente lançar uma ponte, ser canal, ser âncora de algo que nunca verdadeiramente aconteceu. Mas é momento de cura, é momento de acontecer ou começar a acontecer. Expandimos esse amor, a consciência Mayuma, consciência solar, dentro dessa realidade de morte, responsável por trazer movimento, movimento, para a gente sair da inércia e pegar aí os fios finíssimos de vida que banham essa realidade. São poucos, finíssimos, mas já acontece. E esses fios finíssimos vão trabalhar o íntimo da célula, o núcleo da célula. Então, os representantes de toda a vida presente nos reinos da natureza cósmica. Esse amor suprimento incondicional expande a consciência da galáxia, expande a consciência deste universo criado para encontrar um caminho de regeneração da vida do reino num patamar acima, para que aquilo que o sucedeu seja bem visto, compreendido e não aconteça mais. A consciência desse amor expande a todos os universos, ao contexto total que é o reino, expande além reino, expande aos criadores da vida, de polaridade masculina e feminina. Isso começou ali. Expande aquela que veio de além reino, Taikuma, conhecida na Terra como Virgem Maria, responsável pelo plano de restauração da vida. Taikuma, responsável pelo plano de restauração da vida do reino num outro patamar. Regeneração da vida num outro patamar no reino. E Taikuma, conhecida como a regente dos espelhos do cosmos, um trabalho secretíssimo de informação. A informação veiculada pelos seres femininos, que são espelhos em informação, aliados à consciência Taikuma, trazem dentro de si a informação que apenas aqueles que precisam dela legitimamente para o despertar podem lê-la
Mas esse ler pode ficar ali a informação centenas e centenas de anos dentro do ser, e só mesmo no momento certo aquela informação pode eclodir ou não. Depende do próprio ser. Depende do próprio ser. Nossa comunhão, união com o Pai Criador Sananda, conhecido na Terra como Cristo, a minha referência do masculino. Estou olhando para Sananda para escrever sobre o masculino. O livro do feminino já está pronto, circulando. Aqueles que quiserem a série, pegue comigo a série A Guerra Infinita, o Reino Fragmentado. Sexto livro, Revolta de Lilith, o feminino violado por essa polaridade cósmica masculina. Nossa comunhão com a Legião Angélica, os arcanjos, Arcanjo Miguel representando. Nossa comunhão com o time a serviço desse plano de recuperação da vida em altíssimo nível. Nossa comunhão com o time, que são servidores do plano, cada um no seu nível, na sua cota de sustentação. É um trabalho de sustentar a tarefa, de sustentar a missão. E muitos caem nessa tarefa de sustentação. Mas nosso amor expande, 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 além, 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 reino. Nossa tarefa expande, 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 além, reino. Seres de luz amados, no desdobramento dessa noite, eu, entre tantas coisas, né, do desdobramento, que são desdobramentos um atrás do outro, e nesses desdobramentos eu sempre sinto a necessidade de acordar e beber água. É meu processo com a água. Quanto mais desdobramento, mais eu acordo durante a noite e bebo água. Então, como os desdobramentos são muitos, né? Como os desdobramentos são muitos, eu tenho acordado várias vezes durante a noite, várias vezes, praticamente de hora em hora. Às vezes eu acordo, não transcorreu 40 minutos, né? Eu fecho o olho, já estou num desdobramento diferente. Então não dá para gravar tudo. Está sendo um processo muito intenso, mas muito intenso. Nessa dedicação que estamos de trazer para a realidade que não existe, de fazer os atendimentos gratuitos, de vou continuar voltada ao trabalho social, conversar com as pessoas, a gravação de vídeos, escrever os livros. A gente pensa e vive a espiritualidade 24 horas por dia, que não basta você ter as coisas na teoria, você tem que ter a vivência. Você tem que ter a vivência. Dentro daquilo que você suporta, é lógico, dentro da lei superior da misericórdia divina, frio conforme cobertor, a verdade que você pode suportar, aquilo que vem como experiência de vida física que você possa suportar. Então, por isso a maioria dos desdobramentos hoje, se eu tenho 30 desdobramentos durante uma noite, eu vou lembrar de uns 2, porque esses 2 eu vou estar trazendo vivência para o meu dia a dia. E tem sido assim. Desde que a gente começou a escrever a série, A Guerra Infinita, o Reino Fragmentado, que vocês podem pegar os PDFs gratuitamente comigo, tudo no canal é gratuito, o canal sobrevive de doações, como a gente tem dito. Tudo no canal é gratuito. Você vem, me adiciona no WhatsApp, a gente vai conversar. E isso é o atendimento, como diz Taikuma. Meu atendimento hoje é eu me inserir na equação. É estar ali junto com a pessoa, né?
é estar ali, junto, compartilhando. Então, basta me adicionar no WhatsApp, o número. Eu tô sem o tripé aqui, tô tendo que segurar com a mão. Vamos ver quanto tempo essa mão resiste. Basta me adicionar no WhatsApp, eu mando o PDF dos livros. Eu mando o PDF dos livros. Então, no desdobramento dessa noite, eu estava com a minha mãe. E minha mãe desencarnou, acho que uns 10 anos atrás. Mais ou menos. Acho que é isso mesmo. Uns 10 anos atrás. E minha mãe sempre foi uma pessoa voltada ao trabalho social. Minha mãe era muito conhecida aqui no bairro por fazer o trabalho social, por ajudar todo mundo. Ela me inseriu no trabalho. Desde sempre. Eu tenho vídeos, fotos. Eu peguei as fotos antigas, fiz vídeo, embora esteja no canal antigo, que eu não tenho acesso mais. As fotos mostravam eu com o grupo, meu grupo ali, aos 16 anos. O grupo hoje é o grupo dos veteranos. Aos 16 anos a gente distribuindo cesta básica nas comunidades mais carentes. Eu, meu amigo Neto, meu amigo Romildo, meu amigo Babel, né, que já partiu dessa existência. Muitas pessoas ali que estão hoje no grupo dos veteranos. Estamos acho que a pessoa mais novinha ali tem 55 anos do grupo. Eu tenho 66. E tem gente mais velha, 71, 72. Somos o grupo dos veteranos que se conheceu. Rapazinha ali, uma mocinha ali, 13, 12, 14 anos, 15, 16. Então, desde sempre aprendi com a minha mãe solidariedade. E devo ter herdado também do meu pai. Que minha mãe dizia que numa ocasião ela tinha saído com ele. Era noite, muito frio. Ele viu um morador de rua gemendo de frio. Tirou a única blusa que ele tinha e deu para ele. Ele não tinha outra. Então a gente dá o melhor que a gente tem. É o melhor. Então aprendi isso com a minha mãe. Então eu venho nesse trabalho social desde sempre. E quando eu estava com o José Trigueirinho Neto, nós também fomos para o trabalho social. Trigueirinho pôs o grupo na rua para ser solidário, para viver a vida humanitária, solidária, fraterna. E eu lembro com o José Trigueirinho Neto, eu assumi umas 3 comunidades aqui em BH. E o trabalho foi tão forte que um dos atacadistas do SEASA emprestou um caminhão para nós por tempo indeterminado. Esse caminhão continua com o grupo fazendo esse trabalho de captação e distribuição. Então assumi 3 comunidades junto com meu amigo Ferdinand, Adrian, hoje na Figueira, e outras pessoas. Foi um trabalho intenso. Intenso. A mão não resiste.
trabalho intenso de anos. De anos. Aí o grupo foi se desfazendo, cada um foi seguindo o seu caminho. Nesse grupo que era ação imediata, grupo de ação imediata, grupo de sustentação, muitos se afastaram, eu afastei também para seguir os conselhos do mestre de fazer o meu próprio trabalho, porque o grupo não teria condições de dar apoio, e hoje eu sei que o grupo não teria mesmo, né? Não por questões físicas, por outras questões. Então essa noite estava em contato com minha mãe, que desencarnou há uns 10 anos atrás. Então, essa questão de reencarnar novamente é bem de acordo com a essência divina, que às vezes espera um momento oportuno. Então tem 10 anos ou mais, ela ainda não encarnou. E minha mãe, quando ficou mais doente, assim, eu combinei com a minha esposa na época, eu larguei tudo que eu fazia para cuidar dela. E se eu tivesse com o mestre Redquerin naquela época, ele diria a mesma coisa, que era para mim cuidar dela. Então, eu larguei tudo que eu estava fazendo e eu fui o enfermeiro que cuidava dela. Em um determinado momento, o médico disse para mim que não tinha mais jeito, que ela ia desencarnar nos próximos dias, né? E que eu decidisse ali o que eu ia querer fazer, se ela dizia desencarnar em casa ou desencarnar no hospital. Eu preferi que ela desencarnasse no meio das pessoas que a amavam, né? Então eu trouxe ela para casa e cuidei dela. E ela morava no mesmo lote que eu. Eu abri o muro, coloquei um portão, pus campainha para todo lado lá na casa dela, conectada à minha casa, de forma que ela precisasse, se ela estivesse deitada onde quiser que estivesse, fosse no banheiro, onde fosse, tinha uma campainha que era só apertar e eu estava lá. E minha neta, na época, tinha 4 anos, 4 para 5 anos, a campainha tocava, ela saía correndo na frente, dizendo: corre, vô, a Bisa está chamando. Aí a gente acudia, fosse o que fosse, né? A gente vive momentos assim de muito amor mesmo, né? Então, a orientação do plano é você passar o máximo de amor que você puder em qualquer situação. Seja o mais amoroso que você conseguir em qualquer situação, principalmente diante de um ser que está ali para desencarnar mesmo, que está prestes a desencarnar. Aí eu lembro os últimos instantes da minha mãe. Ela disse para mim que estava com medo da jornada. Estou com medo dessa jornada. Foi a última coisa que ela disse. Eu segurando numa mão dela, minha neta na outra mão. E assim ela deu seu último suspiro e desencarnou. E depois que ela desencarnou durante 2 anos, eu via ela em vários momentos, né? Acordado, lúcido, via ela. Primeiro senti o cheiro. Eu tô com uma coisa ultimamente de sentir o cheiro, né? Ultimamente assim o meu olfato para as coisas
espirituais, imperceptíveis, invisíveis, está muito aflorado, né? Ultimamente eu tenho identificado entidades, né, pelo perfume que elas exalam ou querem exalar ali naquele momento. Eu tenho muito forte essa percepção do cheiro. Então eu senti o cheiro da minha mãe. Quando eu vi, ela estava perto. Isso foi durante 2 anos. Aí simplesmente acabou aquilo. E tinha anos, acho que tinha uns 8 anos que eu não encontrava com ela. Tinha uns 8 anos que eu não encontrava com ela, e essa noite a gente se encontrou. Não houve trocas de mensagens. Ela estava amparada por um grupo. Eu vi sim e continuei fazendo o que eu precisava. Mas a gente não sabe o prazo que aquele ser precisa para encarnar novamente, ou você vai encarnar novamente enquanto eu estiver encarnado. Não sei. Não sei como é o processo ali. Esse processo é bem de cada um em relação à sua essência divina. Então vamos à oração do perdão. Sinto muito, me perdoe, eu vos amo, sou grato. Cura, abençoe, liberto, consagro. Invoco meu direito divino de clareza, cura, resgate, ressurreição. E para honrar minha mãe, já que estive com ela essa noite, vou contar uma história, fruto da pura determinação dela. O rapaz era motorista de ônibus aqui na linha há uns 40 anos atrás. E tinha esposa, filho. Moravam de frente à minha casa, aqui em Belo Horizonte. Um dia, descendo na avenida, a gente tem um morrinho aqui. Descendo na avenida, uma bicicleta com 2 crianças atravessou na frente dele sem ele ter chance de frear. Quando ele viu, a bicicleta já estava em cima do ônibus e ele freando. As 2 crianças morreram esmagadas pelas rodas do ônibus. Morreram instantaneamente. Ele não teve culpa de nada, ele foi totalmente inocentado, absolvido, né? Não teve prisão em flagrante, não teve nada, porque ele não teve culpa de nada realmente. Todas foram N testemunhas a favor dele. E ele ficou traumatizado com aquela situação. Começou a beber. Era dor profunda, né? Trauma aí, trauma interno. Começou a beber, 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 beber. A bebida o levou a ser morador de rua. Afastou-se da família, dos filhos. E ficava perambulando pela rua. E minha mãe sempre dizia pra mim: Sidney, vai lá, pega o Zeca, traz ele aqui. Encontrei ele, era da polícia militar naquela época. Eu encontrava, levava ele lá, a mãe dava comida e tal.
Mandava eu acompanhar ele para ele tomar banho, essa coisa toda. E filho obedece. Mãe mandou, filho obedece. Eu só desobedeci ela em algumas questões, né? Eu procurei ela aqui em cima, eu não vi, não. É. Então, era bem assim, algumas coisas que ela pedia, eu obedecia, outras não. Ela queria que eu afastasse do trabalho espiritual que eu fazia, que ela considerava exclusivamente a Igreja Católica. E eu, desde menino, tinha outros desdobramentos, né? Então, nisso aí não teve como obedecer. E foi assim durante muito tempo, sempre encontrando, dando comida, roupa e tal, ajudando. Até que um momento ela encontrou um time de colaboradores, doadores na verdade, para doar, para mantê-lo numa clínica de recuperação. Aí conversamos com ele, convencemos ele a ir para a clínica, ele foi. Só que era assim, ele fugia. Ele ia para a clínica, aceitava, fugia, voltava para a rua. Mais cedo, convence ele de novo. A gente ia, conversava, convencia e tal. Até que num momento eu até cansei de ficar indo atrás. Falei que não ia mais, mas ela dava um jeito sempre é, colocar pessoas para encontrar ele, conversar com ele e voltar para a clínica. Foi assim, ele fugia e voltava, fugia e voltava, fugia e voltava, fugia e voltava. Quando eu já estava achando que era perda de tempo, que o indivíduo não queria ser ajudado, né? O indivíduo não queria ser ajudado. Ele fica 2 anos ali pelejando, 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 e ele fica e se recupera. Volta a trabalhar, não no trabalho de ônibus, porque ali ele não queria mesmo, mas em outros trabalhos. Ele recuperou, voltou a trabalhar, ficou de boa aí um bom tempo. Mas com uns 2, 3 anos, ficou ali, dava gosto de ver ele indo pro trabalho e tal. 3 anos depois ele desencarnou. Acho que a essência dele falou, tá bom, volta, vamos fazer aqui um check-out pra você voltar pra encarnação. Então, e aí a gente tem lembrado muito do mestre Lobsang Rampa, que dizia da perseverança. Então, um trabalho iniciado, ele deve ir até o fim. Você não larga para lá, você vai. E lembrando da perseverança, desse tipo de perseverança, eu falo aqui da minha amiga Luciana Vaz. Luciana Vaz, a gente vem conversando, vem trabalhando há uns 8 anos. Então, se tem uma pessoa que pode falar desse trabalho espiritual que eu venho fazendo, desde o início ali, bem antes, uns 2 anos antes de criar o canal, é ela. Que sabe da minha perseverança, né? E também da perseverança dela. Então ela foi, e o trabalho é lento. E ela que o diga como o trabalho é lento. O trabalho é lento. Você apenas persevera. Persevera, persevera. Ela foi vendo as mudanças que foram acontecendo ao longo de 8 anos.
E antes dela, a gente já tinha um canal de ajuda espiritual, onde eu conseguia ajudar as pessoas só por e-mail. E-mail, troca de mensagem, fotos, né? Aí depois veio o celular e tal, a coisa se modernizou mais. Então, trabalho espiritual, como dizia Lobsang Rampa, é perseverança. Perseverança. E quando a gente começou a fazer atendimento, a maioria não conseguiu esperar o tempo correr. E muitos assim largavam o trabalho por qualquer motivo, né? Eu lembro, tem que lembrar aqui, da moça que mora na Inglaterra, que um tempo foi a maior colaboradora desse canal. Eu ainda seguro o celular que ela me deu. Esse celular guerreiro, ele vem transmitindo vídeos, né? Fazendo gravações, fazendo trabalho de atendimento. Acho que tem de 3 a 4 anos. E foi ela que me deu esse celular pra gente fazer o trabalho. E o celular é excelente. Já deu alguns problemas que a gente, por culpa nossa mesmo. O último problema desse celular é que eu fui pra praia com ele, coloquei ele na minha bolsa, junto com umas coisas, enrolado perto de mim, e eu tava fazendo ali uns círculos em torno. Veio uma onda, foi mais longe do que eu imaginava, saiu levando o celular e a bolsa junto. Aí teve que passar por um check-out generalizado. Mas ela, eu percebia nela que precisava, assim, mais flexibilidade diante das situações. Aí um dia, minha sobrinha, uma das minhas sobrinhas, disse que tinha um amigo, pela opção sexual dele, onde ele entrava, ele era discriminado. Ele entrava nas igrejas, nas seitas e era discriminado. Se eu podia falar alguma coisa sobre isso num vídeo, para ela passar para ele. Aí eu gravei, colocando a turma, colocando as pessoas, grupos, né, de pessoas como servidores do plano evolutivo. Isso precisa se demonstrar muita coisa para essa humanidade no mundo dos mortos. Quando ela viu isso, o vídeo, ela me ligou perguntando se eu tinha enlouquecido, né? E pediu que eu removesse o vídeo. Agradeci profundamente, não removi, porque eu não vou trair meu centeno, ou pelo menos vou fazer tudo para não. Eu sei da pressão desse mundo, né? Mas a gente, dentro da nossa consciência, a gente faz todo um esforço de manter a fidelidade ao ser interno. Não removi e ela tirou o apoio que dava ao canal. E ela ajudou bastante.
ajudou que eu tivesse esse celular. Ela deu esse celular e me ajudou a ter o primeiro estúdio onde a gente fazia as gravações. Hoje a gente grava em qualquer lugar. Qualquer lugar é lugar para gravar. Então, sou profunda gratidão a ela também. Profunda gratidão, 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 gratidão. Gratidão a todos os colaboradores do canal. Gratidão àqueles que passaram pelo atendimento. Então, a Luciana Vaz é aquela que está comigo, acompanhando todo o movimento do canal, todo o movimento, todas as transformações que eu fui tendo ao longo de 8 anos. E foi se transformando também. É lógico, nós estamos mortos no mundo dos mortos e tudo é ao longo da eternidade. E ela vivenciou as provações, as provas, eu vivenciei também mais um tanto. Cada um segue seu caminho e a gente nunca se conheceu pessoalmente. Um trabalho impessoal. No outro desdobramento dessa noite, eu estava ali com um dos descendentes do rei. Quando eu falo rei, estou falando da série A Guerra Infinita, o Reino Fragmentado, que o B.O. Cósmico começa com a coroação do rei, para que não sabemos ali a motivação dos criadores da vida para coroar um rei, depois que já haviam raças antigas no cosmos. Esse ser humano ali no reino sujo, e seu criador bota uma coroa na cabeça dele e diz: você vai reinar sobre todas as raças. Algo bem parecido com a Bíblia, né? Você vai reinar sobre todas as raças. Ali começou o B.O. Cósmico. Ao que parece, esse primeiro rei cumpriu seu papel, né, de ajudar, porque ali é ajudar, né, todas as raças, seu desenvolvimento. Parece que o primeiro, o segundo, a partir do terceiro, começa a haver um gostinho pelo poder, até que surge o rei demente. E aí parece que aí começa a história de Lilith. No desdobramento foi bem assim. Lilith havia desafiado esse rei demente. Na verdade, ela deu as costas para ele ir embora. Ele não aceitou. Aí ela o desafia para uma luta, para que ele mostrasse ali na luta seus poderes divinos, já que ele dizia descendente da divindade. E Lilith se afasta. E o duelo estava marcado, tinha dia e hora, o desafio que ela lançou. Tinha dia e hora dos dois se baterem. O rei, ali já corrupto, ele não ia duelar com ela de jeito nenhum. Então o que ele faz? Ele manda assassinos atrás dela. E eu não compreendi bem o meu papel ali. Parece que eu tinha trânsito dos dois lados. E eu não iria, diante da minha consciência, se bem que eu não sei como é que era naquele momento, eu não ia apoiar um rei daquele. Mas parece que eu usava a estratégia de poder andar pelos dois lados, de andar pelos dois caminhos. E eu lembro que eu tinha trânsito livre entre os assassinos do rei e Lilith tinha acesso a ela.
E parece que eu ajudei ela a se livrar dos assassinos. Daqueles que tinham sido colocados para rastrear e matá-la. Porque o rei não ia se bater com ela de jeito nenhum. Ele ia dar um artifício, mas não faria isso. Mas ela desafiou ele numa luta que ele mostrasse os poderes divinos dele. Aí eu lembro que todos os assassinos foram colocados atrás dela. Parece que eu ajudei ela a se livrar deles. Aí pouco momento antes do dia lá, do duelo, desafio, né? Muito provavelmente o rei ia invocar uma lei que ele mesmo inventou, que ele não precisava se bater com ninguém. Ele escolheria um representante da sua confiança. Ali, naquele momento ali, pouco tempo antes dos fatos, eu acordei chateado pra caramba de não ver o desfecho. Se eu tiver que ver o desfecho, eu verei. Então, seres de luz amados, tenhamos um bom dia. Gratidão vossas vidas, vossas essências divinas. Deixe o like, se inscrevam no canal, por gentileza, o canal é novo. Façam seus comentários. Todos os trabalhos do canal é gratuito, os livros são gratuitos. Peguem um PDF comigo, se você quiser o livro impresso. Aí tem que ser pelo iClap, né? O iClap tá com os livros, porque o iClap não. O Clube de Autores, né? O Clube de Autores tem PDF do livro para fazer os livros impressos. E ele envia também para a Amazon, que disponibiliza esses livros no mundo inteiro, né? Em todos os países praticamente. Por isso a nossa opção pelo Clube de Autores. Então, se você quer o livro impresso, A Guerra Infinita, o Reino Fragmentado, Clube de Autores, bastando digitar meu nome, Sidney Santos das Neves, ou A Guerra Infinita, o Reino Fragmentado. E todos os trabalhos que o canal faz é gratuito, o canal sobrevive de doações. E precisamos de doações para movimentar o trabalho. Gratidão.